Suprimento matinal. Jeremias capítulo 23, versículos de 5 a 6. Levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Capítulo 33, versículo 16. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Senhor, Justiça Nossa, em Jeremias capítulo 23, versículo 6, refere-se a Cristo na sua divindade. E renovo justo, no versículo 5, a Cristo na sua humanidade. O nome aqui indica que Cristo, como descendente de Davi, não era meramente um homem, mas também Jeová, que criou os céus e a terra, que escolheu Abraão, estabeleceu a raça de Israel e que era o Senhor de Davi, a quem Davi chamou Senhor. Mateus capítulo 22, versículos 42 a 45, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, e capítulo 22, versículo 16, Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Nossa, em Jeremias, capítulo 23, versículo 6, indica que Cristo se torna um conosco, a fim de ser a nossa justiça. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo é a nossa justiça, com base na sua redenção. Como renovo justo, Cristo veio na carne, como descendente de Davi, para morrer na cruz, e derramou seu sangue para lavar os nossos pecados e efetuar a redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7. Hebreus capítulo 9, versículo 22. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Tendo a sua redenção por base, podemos crer nele, a fim de receber o perdão de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 43. E Deus pode justificar-nos. Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 26. Pode tornar Cristo a nossa justiça e cobrir-nos com o manto da justiça. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isso abre caminho para que Cristo, a corporificação do Deus triuno, entre em nós como vida, a nossa lei interior de vida e nosso tudo, para dispensar-se ao nosso interior para o cumprimento da economia eterna de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Colossenses capítulo 3, versículo 4, Jeremias capítulo 31, versículo 33 e Jeremias capítulo 23, versículo 6. Leitura de hoje. Deus nunca desistiria do seu povo eleito que estava distraído. Enquanto condenava, punia e castigava Israel, ele tinha a intenção de encarnar como o renovo de Davi, a fim de se tornar a justiça do seu povo, com base na vinda de Cristo como Jeová, a fim de ser a sua justiça. A raça maligna de Israel pode ser restaurada. Um dia Israel manifestará a Cristo, que é a sua justiça, como a sua centralidade, o seu ser e a sua universalidade, a sua expressão. Essa manifestação se consumará na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. E Jeremias capítulo 23, versículo 6. O terceiro assunto que faz parte do cerne de Jeremias é o que Cristo é para nós. Embora Cristo seja Deus, ele tornou-se um renovo, o rebento de Davi. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Isso significa que ele encarnou a fim de ser um descendente de Davi. Como renovo, o rebento de Davi, Cristo é novo, vivo e tem frescor.
Cristo, o renovo justo de Davi, chama-se Senhor, justiça nossa. Na nossa condição caída somos corruptos, pecaminosos, enganosos, incuráveis e imutáveis. Como poderíamos ser justos diante de Deus? Em nós mesmos isso é impossível, mas podemos tornar-nos justos em Cristo. Com base na redenção de Cristo, Deus pode perdoar os nossos pecados, esquecer os nossos pecados e justificar-nos. Além disso, tendo a redenção de Cristo como fundamento, o próprio Cristo tornou-se a nossa justiça. Além de termos sido justificados por Deus, Deus nos deu Cristo para ser a nossa justiça. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É um fato maravilhoso que Cristo se tornou um conosco para ser a nossa justiça. Exteriormente somos justificados tendo Cristo como nossa justiça, mas interiormente ainda estamos vazios. Portanto, precisamos que Cristo seja outra coisa para nós. Precisamos de Cristo como a vida divina que é trabalhada no nosso ser interior. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Essa vida é uma lei que opera em nós para nos dispensar tudo o que Deus é no seu rico ser. Como resultado desse dispensar, esse transfundir do próprio Deus em nós já não estamos vazios. Pelo contrário, estamos cheios com Deus triuno que se dispensa.